E aí pessoal, tudo bem? Eu fiz um post ali no hebraico, Ishá. Pela quantidade de curtidas o povo não entendeu. Agora imagine se Deus falasse conosco da forma dele. Nós nunca entenderíamos. Por isso que o Eterno fala em português, em grego, em qualquer língua. Paulo, quando estava indo para Damasco perseguir a comunidade, em voz hebraica, Yeshua falou com Paulo. Mas as pessoas que estavam com Paulo nada entenderam. Por quê? Yeshua falou no hebraico. Quem estava andando com Paulo não conhecia a linguagem. Por isso que é importante a gente orar, buscar a Deus para entendermos. O profeta Daniel recebeu uma visão de Deus e ele teve que orar para ter interpretação. Porque o Eterno fala num nível nós não estamos capazes de entender. Por isso tem que ter muita oração. Não é só pegar a Bíblia e sair falando. Não. Verdadeiro profeta, pregador, ele tem vida de oração. Tem uma vida com Deus. Tem uma vida direcionada. Não é ser teólogo. Não. Até ateu pode ser teólogo. Ateu e de qualquer outra religião pode fazer um curso. Agora, um homem de Deus é como Noa. Na Parashá de Noa nós falamos do homem que andou com Deus, do tzadik, justo, do homem que era íntegro, completo. E aí nós entendemos que andar com Deus é muito importante. Na Parashá Noa nós vimos um mundo corrompido. Noé não. Noé entrou da arca quando Deus mandou. Noé saiu da arca quando Deus mandou. Noé construiu a arca quando Deus mandou. Se fala na graça no cristianismo como se a graça não existisse lá na época de Noé. É Gênesis 6:8. E Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. A palavra rein charis em grego. As pessoas acham que a graça só está no Novo Testamento. O Novo Testamento só existe por causa do Antigo. As profecias que Cristo tem cumprido e ainda vai cumprir estão todas profetizadas no Tanar. Mas se a gente para pensar, graça é o favor de Deus para o homem, porque essa é a tradução de charis, ou rem, favor. Deus favoreceu Noé. Deus favoreceu Noé com a sua graça, a charis, a rem, em Gênesis 6, verso 8. Mas o texto vai dizer que Deus favoreceu Noé e mandou ele construir uma arca. E o texto diz assim: Noé fez tudo o que o Senhor lhe disse. As pessoas querem ser salvas só com a graça. Só que eu vejo Noé sendo agraciado e obedecendo a Deus. E Yeshua disse: não é o que me disse eu que entra no reino dos céus, mas o que faz a vontade de Deus. A graça está em Cristo, mas também as suas instruções. Isaías 42 diz que as ilhas aguardariam a lei do Messias e nela colocariam a sua confiança. Tradução correta. Que em Mateus 12 está errado, tá? É isso que o povo... Para isso que a gente estuda, para saber, né? Para não ser enganado pelas traduções. Aí o Eterno disse: olha, vou destruir o mundo, mas você é justo diante de mim. Aí Deus salva Noé, a família dele, 8 pessoas. 8 é o número da Torá, 8 é o número do nome do Eterno, 8 é o número do nome do Messias. Por que isso? Porque no hebraico as letras são números. E quando você vai ver o nome do Eterno no hebraico, Yod Rei Vav Rei, Yod 10, Rei 5, Vav 6, Rei 5, 26, 2 mais 6, 8. O nome do Messias também, Torá também, Amar também dá o número 8. Mas enfim, Noé obedece a Deus e constrói a arca, ele é salvo. Nós vemos em Gênesis a graça, a intervenção divina, o favor de Deus, e vemos a obediência do homem. Essa união tem que haver para haver salvação. Nem todos que me dizem eu entram nos céus, mas o que faz a vontade. Para o homem ser salvo, ele tem que ser agraciado por Deus, primeiro a intervenção divina, e depois ele tem que obedecer ao Criador. Não existe salvação sem obediência. E para quem não entendeu o post, homem em hebraico, gênero masculino, é Ish. Mulher em hebraico, gênero feminino, é Ishá. Ishá. O homem tem o Yod e a mulher tem um rei, que é a abreviação do nome de Deus. Quando você tira o Yod de Ish e o Re de Ishá, fica fogo. Quando Deus não está no casamento, o que sobra é fogo. Aquele post que eu postei é hebraico. E só no hebraico você encontra isso. Yeshua falou com Paulo em hebraico. A língua que Yeshua falou é hebraico. Tá? Então, a Bíblia em português ela é influenciada pelo grego. Quem estuda sabe o que eu estou falando. Até, por exemplo, eu sou. Não tem isso no hebraico. Eu sou, não. Não existe isso. Não existe. Tá?
Em hebraico nós falamos, por exemplo, se eu quiser falar que eu sou professor, eu digo ani, pronome pessoal, primeira pessoa do singular. Ani, anohi, a forma arcaica. Ani moré. Aí vai estar lá no hebraico. Eu moré. Não uso o verbo ser no presente. Então, o ego, eimi, ego é eu em grego. Eimi quer dizer sou. Então a Bíblia em português é claramente influenciada pelas traduções gregas. Agora, um povo que fala hebraico, que tem sua própria língua. Aí o Cristo era judeu. Falava hebraico e aramaico. Não falou grego. Não. O Filipe falava grego. Yeshua não. Paulo falava grego. Yeshua não. O grego tem sua própria gramática, né? Então se tu pega o grego, koiné, comparando com o hebraico, vai ter diferença, gente, tá? Até no sentido das palavras. A palavra Elohim, por exemplo, vem da raiz 410, quer dizer poderoso. El é a tradução que você pode traduzir por poderoso. El é o Aleph Lamed, quer dizer poderoso. É a raiz de Elohim. Elohim vai estar no plural. O plural é majestático, tá? Ali fala do poder do Criador. É poderosíssimo. Quando você vê em Êxodo 20, verso 2, ali diz: eu sou Yahweh, teu Elohim, que te fiz sair do Egito. Ali você vê no Egito o Eterno manifestando o que? Poder. Esse título é um título majestático que representa o poder manifesto pelo Criador. É alguém revestido de poder. Assim como os juízes são revestidos de uma autoridade, de um poder. Por isso que Elohim também é traduzido. Elohim conota poder. Aí vai para o grego theos, divindade. Nós somos influenciados pelas traduções gregas, gente. Nós temos que ter cuidado ao interpretar palavras, porque uma palavra em grego talvez não seja o sentido do hebraico. Aí você pega Elohim, porque por isso que tem um título, Yahweh Elohim. Por que está Elohim junto com Yahweh? Porque ali está, Yeh, vai dar origem ao quê? Yod Rei Vav Rei. Eu serei. Eu serei o quê? Eu serei Elohim. O que é Elohim? Poderosíssimo. O Eterno está dizendo, eu manifesto o poder. Quando o título Elohim está no texto. Não tem nada a ver com divindade. Sabe? Divindade é uma ideia posterior. Nós estamos falando de coisa arcaica. Estamos falando do pictográfico. Estamos falando Então, por essa influência grega ser muito grande, as interpretações estão saindo da linha. Tá? As ideias são desenvolvidas na teologia posteriormente. Tá? Igual o logos. Gente, a palavra hebraica ali é davar. Davar é um comando. É um comando. Aí começam a pegar a palavra hebraica e vai levar para o grego e querem montar uma teologia. A davar é uma ordem, é um comando, é uma palavra. Sabe? Então, se você quiser realmente saber o que Cristo falou, você tem que ir para a língua hebraica. Se você não quiser ser influenciado por línguas que vieram depois, o grego é totalmente abstrato, gente. A mente nômade é a mente concreta. Por isso que muita gente está interpretando tudo errado. Tá com a mente grega, tanta Concílio de Nicéia.